Glória a Deus, o Senhor é bom, seu amor dá para sempre. Tá saindo aí? Tá tranquilo? Estou conectando agora. O áudio. Confere aí. Querido Van, pode mais, pessoal. Vamos lá, Cris, seja bem-vindo. Teremos uma live hoje muito boa. Estou com grandes expectativas. Meu querido Van vai estar conectado aqui, é de Van Biones. Vamos conversar um pouco, vamos compartilhar da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Isso aí, Ivan, já estou te vendo. A paz, Cris, querido Luiz, Cida, Alexandre, sejam bem-vindos. Vai enviando o aviãozinho aí, pessoal. Conectar, teremos um tempo maravilhoso, um entardecer joia. Lembrando, amanhã nossa live às 18h30. 18h30 com os jovens, viu? Será um momento de louvor, de brincadeiras. Vai ser muito bom, bem descontraído. Vai ser pelo canal do YouTube. Vai ser do YouTube, no Instagram vai ter uns flashzinhos. Isso, lembre-se que é no canal do YouTube da igreja, tá bom? Amanhã às 18h30. Também hoje, queridos, depois da nossa live aqui, às 18 horas, no canal de Ana Diniz, vai ter uma live maravilhosa de muito louvor e adoração, viu? Com Ana Diniz e Maestro. Já passamos para os jovens, divulgamos, estamos reforçando aqui para vocês, tá bom? É isso aí, chegamos, Carlos. Deus é bom. Vamos conectando, pessoal. Já vou colocar a van aqui para a gente conversar. Lembrando de domingo, será nosso culto da família, culto de Santa Ceia. Prepara o vinho, o pão para você participar. E sei que vai ser um tempo glorioso de edificação. Amém? Também teremos nossa live na terça-feira às 18 horas. Se ligue no horário, hein? Que na próxima semana estamos mudando o horário. Na terça às 18 horas com Rossana Lira e minha querida e amada esposa Leila. E na quarta-feira às 19 horas com o professor do Rema Leandro Machado e pastor também, lá de Bauru. Tá bom, queridos? Aleluia. A paz, Luz, seja bem-vinda. Hoje é aniversário de Nayane, um forte abraço para Nayane. Mandei mensagem para ela, mas até agora ela não viu. Acho que está comendo muito bolo ainda. De quem? Ela mandou, Nayane. Então Nayane já viu agora. Parabéns, Nayane. Deus te abençoe. Tu és uma bênção, querida. Aleluia. Sucesso, gente. Isso aí. Luciana Amaro, seja bem-vindo. Glória a Deus. Vai conectando aí, gente. Aleluia. Eu já vou conectar meu querido Van aqui para a gente começar a conversar. Vou entrar aqui. Duas pessoas fizeram. Lembrando da live dos jovens amanhã, hein, gente? Aê, querido! Olá, pessoal. Tudo em paz? Paz, Tá vai, joia. Rapaz, mano, o áudio tá bom? Tá tranquilo. Tá joia, o teu também. Tomara que a internet hoje não invente de cair, né? É, pelo amor de Deus, cara. Como o pessoal tá fazendo nas lives que tá tendo esse problema, tá dizendo, rapaz, paga a tua internet, rapaz. Querido Van. Carlos, grande abraço aí, queridão. Paz, Cris. É isso aí. Paz. Tá tudo bem? O áudio do Van tá bom aí, galera? Vai sinalizando aí. Isso, o pessoal já tá sinalizando que tá muito bom. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma apresentação de Van, né? Por mais que o pessoal já conheça, né? Mas é interessante também a gente falar. Van é professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Ele também compõe a equipe da Luminária aí em Campina Grande. Nós vamos conversar um pouco também sobre isso. Ele também coordena a Associação de Casais na Igreja Verbo da Vida no Distrito, qual é pastoreado pelo nosso querido pastor Isaías. E também coordena, se eu estiver enganado, vai me dizendo, Van.
e também faz parte da coordenação da escola dominical no domingo de manhã. Isso mesmo. Então, é isso mesmo, né, Ivan? Isso. E canta também. Daqui a pouco ele vai Não, não, cantar. que é isso, homem? Não, esse ministério aí não é meu, não. Deixa para o senhor Ó, aí, pessoal de Resende. é, querido Van, o pessoal tá entrando aqui, ó. Isso, Nayane mandando um abraço, Carlos, Cris, Tatiana entrou também, Tamires, coração de rico bateu forte aqui, né? Poliana também entrou, teu coração bateu forte aí agora. Forte abraço, Popó. Amém, pessoal. Vai entrando Henrique Chaves também. Vamos lá, queridos, vamos se conectando. Querido, me fala um pouco sobre a Luminai, as novidades. A Luminai, na verdade, lançou uma promoção que foi até o dia 30. Não sei se vai prorrogar, né? A gente não tem ainda, Uhum. por parte da coordenação, ainda talvez esteja estudando essa hipótese, mas a Luminai está com uma grande promoção, que é 50% de desconto aí na associação, né? Tanto na renovação, como também na adesão nova, né? De novos associados aí da Luminai. E a Luminai, o senhor sabe, né? O senhor é MVV, o senhor sabe que é uma plataforma fantástica, onde quem já se formou no Rema tem a oportunidade de estar permanecendo conectado com essa palavra da fé que nós temos, que nós recebemos, que nós nos alimentamos, e faz a diferença na nossa vida pelo conteúdo que é disponibilizado na Luminai. São mais de 25 mil aulas do Rema, né? Só aí é um alimento sólido, um alimento maravilhoso, para que as pessoas que fizeram Rema possam permanecer conectadas e permanecer com a chama da palavra da fé acesa no coração. Mas a novidade aí, até ontem, eu acho que provavelmente vai prorrogar por causa da quarentena, né? Esse desconto aí de 50% na associação. Muito bom. E no portal Verbo da Vida tem sido lançado alguns conteúdos que é exclusivo da Luminar, justamente para motivar o pessoal a estar se conectando à rede. Muito bom, Van. E vale a pena, né, esclarecer que a Luminai não tem nada a ver com os Illuminati. É interessante, porque teve uma irmã, inclusive da igreja, que deixou de fazer, de se associar, ela se formou no Rema, acho que tem uns 15 anos ou mais. Ela deixou de se associar na Luminai, justamente porque ela teve uma experiência na época, antes de se converter com a maçonaria, e ela achava que a Luminai era os Illuminatis, né, que tem ligação com essa coisa de maçonaria e tal. Na verdade, a palavra Luminai significa nutridos, né? É uma Isso. palavra latina, na verdade, em latim, que significa nutridos, alimentados. Ela é utilizada também para bacharéis, pessoas que se formam também em graduações, faz pós-graduações. Ela é utilizada para também essa área também aí. A palavra luminar tem significado nutridos, alimentados. Rapaz, então a gente que é formado, graduado do Rema, a gente tá num estágio grande, né? Sendo Luminai. A luminar de fato, gente, é uma benção. Se você está aí, você conhece pessoas que já fizeram rema aí, inclusive em Resende, ou aí próximo de você, se conhece, se conecta a Luminar, motiva esse pessoal aí a estar conectado com a Luminar, porque de fato é uma grande bênção nas nossas vidas. Você tem ideia, pastor Leto? O valor da Diz. mensalidade para a Luminar, se dividir por 12 meses, não dá nem um sanduíche, né? Olha mesmo. R$ 90. E agora, com 50% de desconto, R$ 45, é que não dá nem a banda de um sanduíche, dá nem a metade do sanduíche. Né? Verdade, verdade. Então, você que já é graduado do Rema, né? Você tem essa possibilidade. Se você não é Alumni, você pode acessar e poder fazer parte dessa grande família. E o material que está lá dentro, hein, Ivan, é enriquecedor, né? Isso. Além das aulas do Rema, na própria plataforma da Luminais, nós vamos encontrar material do próprio Rema Tulsa, né? Na verdade, da Igreja Rema, Isso. vídeos, é,
vídeos do pastor Kenneth Rega, vídeo Mark Hanks, vídeo do Doug Jones, alguns vídeos, na verdade, que são lá realmente da igreja, está lá dentro da plataforma da Alumni, sendo legendado para que a gente possa realmente estar conectados com eles também. Além disso, tem outros conteúdos que é de exclusividade da plataforma Alumni. Quem não é Alumni, na verdade, não encontra alguns conteúdos, como, por exemplo, Firmes na Verdade, alguns Firmes na Verdade. A gente só encontra na plataforma da Alumni, não encontra no portal Verbo da Vida, nem encontra lá no YouTube, né? Alguns conteúdos são exclusivos realmente da plataforma, justamente da Alumni. E a plataforma, Pastor Leto, ela é bem intuitiva, né? Ela é parecida com a plataforma do Facebook. Há um testemunho de quando o Pastor Band chegou pela primeira vez no Brasil, a maneira dele se conectar com algum americano aqui no Brasil foi justamente por meio da Alumni, não é a Alumni no Brasil, mas a Alumni que tem lá do Rema Tulsa, né? Foi como Uhum. ele conectou com algum americano aqui no Brasil. Então é algo bem interessante, porque o Rema já formou milhares de pessoas e tem milhares de pessoas conectadas à Alumni. E por onde estivermos, seja no Brasil ou fora do Brasil, que tenham graduado do Rema, conectado à Alumni, a gente vai ter a oportunidade de se conectar e se relacionar com essas pessoas, né? Por meio da plataforma da Alumni, assim como a gente se conecta com pessoas por meio do Facebook. Então é maravilhoso, de fato. É verdade, gente, é verdade. Então, você graduado se conecta a isso, essa rede que você vai ser muito edificado nisso, tá bom, gente? Van, você coordena aí na Igreja Verbo da Vida Distrito, né? A escola dominical, você faz parte da coordenação lá, né? Então, isso Uhum. remete ao valor do ensino, da doutrina, da verdade que a gente já ouviu, temos ouvido e vamos continuar ouvindo. Uhum. E a importância, Van, de se manter naquilo que você já ouviu, na verdade tão simples e tão clara que a gente já recebeu. Como é que você pode falar um pouco sobre isso? O fato de ter ações da nossa parte, de nos mantermos nas verdades que a gente já ouviu, que inclusive é um versículo da Alumni, né? Tem como base o Isso. versículo da Alumni, está lá em Hebreus capítulo 2, né? Que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Ou seja, existe uma importância de estar sempre ouvindo as mesmas coisas, né? Eu costumo dizer, a gente tem um versículo que pastor Bando costumava utilizar muito em conferências, né? Que é em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, se eu não estou enganado, que diz que eu e você, nós como igreja, como membros do Verbo da Vida, precisamos fazer parte e ter uma só visão, falar a mesma coisa. Agora, é interessante saber que só podemos falar a mesma coisa se estivermos ouvindo as mesmas coisas. Não é verdade, Isso. pastor? Então, não tem Verdade. como falar as mesmas coisas se estivermos ouvindo fontes diferentes. Então, existe uma importância que, inclusive, é um princípio bíblico que está lá em Hebreus, de estarmos constantemente nos alimentando das mesmas verdades que ouvimos, são as mesmas verdades que nos libertou, são elas que vai nos fazer viver uma vida diante de Deus, uma vida de sucesso. São essas mesmas verdades, os mesmos princípios da palavra que vai nos fazer, de fato, viver uma vida íntegra e uma vida, de fato, diante da palavra da fé, tendo uma vida de sucesso diante de Deus, que é o mais importante, né? Muito bom, muito bom. E o próprio Filipenses, capítulo 3 verso 1, né, diz que o Paulo escrevendo, dizendo, escreva as mesmas coisas, porque isto é segurança para você. Nós ficamos pensando por que às vezes as pessoas elas passam a migrar para ouvir coisas que estão ferindo aquilo que ela já ouviu e que já tem uma convicção dentro dela, né? Uhum, É como o assunto de fé, né? Falar uhum, sobre fé. Nós temos os livros do irmão Reagan que ensina para nós os fundamentos da fé tão maravilhosos, tão simples e seja uma pessoa simples como uma pessoa já mais estudada, né, vai entender perfeitamente aqueles princípios que estão ali, né? Próprio nossa própria
apóstolo Guto, quando ele participou da live, ele pregou em cima do livro do irmão Reagan sobre o curso Fé, né? Uhum. E veja, tudo tá lá. Por que a gente fica migrando para tentar achar uma coisa diferente, né? Isso mesmo. A grande questão é que as pessoas, às vezes, elas vão em busca de coisas novas, né? Para que às Isso. vezes a gente vive num tempo, realmente esse tempo de quarentena, de muitas lives, né? Foi até lançado um Hum, forró aí, livando muita coisa, inclusive a louça dentro de casa, né? As mulheres gostaram disso aí. é As mulheres verdade. gostaram. Então, às vezes é que as pessoas elas vão em busca de coisas novas, pensando que são essas coisas novas que vai mudar a vida delas. Mas esquecem realmente de praticar e de se alimentar do feijão com arroz, né? Verdade. Nem todo mundo dizer que a nossa vida, nosso corpo, ele não se sustenta só de coisas que são bastante atrativas aos olhos, como uma lasanha, como uma comida que é feita não no cotidiano, mas uma comida que é feita esporadicamente, como camarão, enfim. O nosso corpo se sustenta do feijão com arroz, daquilo que de fato que promove vitaminas no nosso corpo, não é verdade? Então, às vezes as pessoas vão em Isso busca mesmo. de coisas novas e às vezes até mesmo com um propósito errado, né? De às vezes tentar ir buscar para si de repente uma fama, mas quando a gente tem a disposição de se manter nas bases, naquilo que é fundamento para nós, Pastor Léo, eu creio que o crescimento, ele talvez não seja algo, algo rápido que lentamente vai produzindo uma maturidade e vai produzindo algo extraordinário por dentro que necessariamente vai ser visível para as pessoas, porque Deus que dá o crescimento, a Bíblia diz. Mas eu creio que existe uma parte nossa. E essa parte nossa Isso. está totalmente ligada, está alimentada às mesmas verdades que a gente ouviu constantemente, né? E naquilo que diz respeito, como o senhor falou aí, quando a gente analisa os grandes homens de Deus que foram usados por Deus, né, nessa caminhada cristã aqui na Terra, que são usados por Deus, são homens, perdão, homens sim, que se alimentam das mesmas verdades e pregam as mesmas verdades, porque são essas verdades que vai libertar as pessoas, vão libertar as pessoas. Não é verdade? Isso mesmo. Nós temos visto as lives que o Ministério Verbo da Vida tem feito. O irmão Reagan, né? O Tony Cook, Rick Renner, Mark Hanks, e fora os ministros que a gente encontra na conferência de ministros que vem, Domo Jones, enfim, né, a gente percebe essa simplicidade do ensino, Uhum, claro, para nós que a gente olha assim, meu Deus, é a mesma coisa que eu já ouvi. Não tem isso mesmo. nada novo, não é? E Uhum, até quando Leila foi aos Estados Unidos e chegando lá, ela viu também a mesma mensagem na boca. A gente olha para Kennedy Copeland e tantos outros lá, eles estão ministrando as mesmas coisas da base. E eu uhum, acredito que quem migra ou fica procurando achar outra coisa é porque não tem foco. Porque se a uhum. gente pegar o que o irmão Rega ensinou, né, sobre isso, e praticar, vai funcionar. Isso mesmo. Assim como funcionou para o pastor Bud, né? Que a gente acompanhou a vida dele. Não é Pastor isso? Diogo está acompanhando a live aí, Pastor Diogo de Solidade, ele colocou algo aí bem interessante, e é verdade. Colocou aí que escutar as mesmas coisas nos livra do engano. Isso E mesmo. é, ótimo, Muito bom, né? Diogo. Nos segurança, e realmente é o que a gente precisa nesses últimos dias, porque a Bíblia deixa claro, né, que nos últimos dias vão se levantar falsos mestres, justamente pregando o engano. E uma Isso. vez, eu costumo sempre de pensar, né, é uma das coisas que já foi falado por diversos ministros da palavra, né? E uma das coisas é perguntar a uma pessoa que trabalhava com o dólar, né, nos Estados Unidos. Diogo colocou ele, Tu tá... Leto Reagan é uma figura, viu, pastor Diogo? Valeu, Diogo. Ai, Jesus. Então,
Diz. Perguntaram ao certo ministro o que é que ele fazia, quanto tempo ele gastava, né, com a nota falsa, né, com aquilo que era falso. Isso, E ele disse, não, isso não mesmo. gasto tempo com aquilo que é falso. Eu gasto tempo com a verdadeira, né? Porque quando eu pego uma nota falsa, é rápido de discernir aquilo que é falso. Então, eu creio que a gente Isso. precisa investir tempo, de fato, nas bases, naquilo que nos traz sustância. Pedro, se eu não estou enganado, traz um para nós. Que nós precisamos nos alimentar a partir do momento que chega uma certa, podemos dizer assim, idade de evangelho, ou tempo de evangelho, de nos alimentarmos sólido, né, daquilo que traz substância para nós, daquilo que traz fortalecimento para nós. E esse alimento sólido nada mais é do que as mesmas verdades que nos libertam. O grande Isso. problema é que na caminhada cristã, muitos cristãos, né, nós às vezes nos engodamos, às vezes até mesmo com as coisas do crescimento, né, pastor Ed? Podemos Uhum, dizer que se não tivermos cuidado, a uhum. gente foge do foco e, em vez de buscar realmente aquilo que agrada a Deus, que são as mesmas verdades e praticar os mesmos princípios que agrada a Deus, a gente vai praticar outras inverdades que parecem uma verdade que vai nos tirar do foco da vontade de Deus, da palavra, daquilo que Deus tem como objetivo até mesmo para a nossa vida. É isso mesmo. Muito bom. E como eu falei, né, sobre a questão da fé, de um ensino tão equilibrado que nós temos, né, através dos livros e de ministrações que nós já ouvimos do pastor Bud, é interessante que sempre que a gente ouve fé sobre ministrado pelo pastor Bud, nunca aparece algo apenas de um pensamento positivo. Lembra até aquele Uhum, livro que foi lançado por Ana Maria Braga, né, de O Segredo, né? uhum. E não, ele mostra que fé bíblica, né? Da fé bíblica, do concordar com Deus, do estar com a palavra de Deus na sua boca, né? Você meditar na palavra, consequentemente você vai falar a palavra e vai praticar a altura da palavra. E às vezes as pessoas usam esse sentido da fé apenas para fazer frases de efeito. Até parece coaches ensinando, né? Não é que eu tenho nada contra coach, mas o nosso Uhum. ensino é muito claro, muito fundamentado naquilo que Jesus disse, né? O que é fé. E nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque isso está espalhado por toda a internet, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente está pegando como o pastor Isaías diz, uma filosofia humana e não a verdade É isso bíblica. mesmo. Não é isso? É isso. Às vezes é tão simples, né? Viver esse estilo de vida de fé, da fé que a Bíblia deixa claro para nós, como o senhor disse, pastor Bando pregava. Quando a gente olha para o apóstolo Guto mesmo, a maneira dele pregar, né? A maneira dele se expressar, né? Muito simples. Um dos homens, Isso um mesmo. dos grandes homens de Deus que eu tenho escutado, que eu tenho, na verdade, achado muito interessante dele, como o senhor falou aí, quando a gente vai para Doug Jones, quando a gente vai para Uhum. o próprio Ferreira, o pastor Kenneth Ferreira, quando a gente vai para esses grandes homens que já alcançaram a maturidade no Senhor, o que me chama a atenção na vida deles é justamente a simplicidade de passar a Isso. palavra. É Isso justamente a mesmo. simplicidade de passar, de ver e de expressar para as pessoas que o evangelho é simples, mas, no entanto, poderoso. É Né? O verdade. evangelho é simples, poderoso. Um dos maiores testemunhos que temos do próprio pastor Band, quem conviveu com ele, né? Quem teve a oportunidade de ouro de conviver com o pastor Band, sempre fala da simplicidade de pastor Band, né? Da Isso. simplicidade do homem do campo. Né? E quando a gente vai analisar um texto bíblico, como o pastor Isaías sempre costuma falar, nós precisamos fazer a parte simples, porque o espetacular é com Deus, né? O grande problema é que muita Verdade. gente Isso tem mesmo. buscado o Glória a espetacular, Deus. né? Principalmente na época que nós vivemos, muita gente tem buscado o espetacular e tem esquecido das coisas simples, de fazer aquilo que é simples, para que realmente aquilo que é simples, para dar respaldo para Deus, manifestar o espetacular. Muito bom, é isso mesmo. E essas verdades,
nós podemos falar um pouco agora sobre justiça, né? Justiça de Deus. Perdão, gente. Muitas pessoas, quando encontram essa verdade de quem nós somos em Cristo, né? Ser justiça de Deus. É o caso de uma pessoa que esteve comigo conversando e me fez essa pergunta: pastor, mas eu era pecador e agora eu sou justo, como é que fica? Esse ensino, eu sei que vocês mostram pela Bíblia, mas eu não consigo. Eu digo, o seu problema, e deve ser o problema de muita gente, é que nós olhamos a nossa posição de justiça, de ser justo, mediante o que os olhos dos homens para nós, como as pessoas olham para nós, como nós olhamos para nós mesmos. Mas essa posição é como Deus nos olha. Está diante de Deus. Deus está olhando para nós, está olhando a gente como justo por causa de Jesus. A gente é que fica pensando no conceito do outro, né? Entendeu? Fica esperando no conceito do outro, não no nosso conceito. Mas o conceito de justiça é diante dos olhos do Senhor. É como Deus está nos vendo. Antes de Jesus, nós éramos pecadores. Depois de Jesus, por meio de Cristo, diante de Deus, somos justos. É como Deus nos olha. Por isso que em Hebreus, capítulo 2, 12, né? Ele diz: tende ousadia para entrar no Santo dos Santos. Porque agora Deus está nos olhando como justos, não como pecadores. E as pessoas entram e não entendem essa expressão, essa comunicação bíblica, porque elas estão olhando na maneira de, não, mas eu pequei ontem, eu era pecador, e agora porque eu... Não, porque você está olhando na sua ótica. Olhe na ótica de Deus. Não é verdade, Ivan? É isso mesmo. É isso mesmo. A grande questão é essa, né? Eu creio que isso é um complexo de inferioridade, nós podemos dizer assim, de boa parte do corpo de Cristo. Isso mesmo. É um complexo de inferioridade. Quando a gente analisa sobre o tema justiça de Deus, eu li um livro, não estou lembrado do nome do autor, quem compartilhou comigo foi justamente o professor, que é o antes, que é pastor Ancrato. Ele diz assim, né, nesse livro: Deus cobrasse a dívida do homem, porque o homem devia a Deus, o homem não devia nada a Satanás, né? O homem nunca deveu nada a Satanás. A dívida do homem era para... E se Deus cobrasse ao homem, seria a justiça de Deus em ação, sem amor. Né? Seria a justiça de Deus. Deus como um justo juiz, cobrando aquilo que a gente devia a ele. Né? Manifestasse só o perdão para o homem, sem cobrar aquilo que era de... Van, repete um pouco antes o que você falou, porque deu um corte na internet. Não estamos te ouvindo. Vou botar aqui. Aí. Voltou? Voltou, muito bom. Pegue lá da parte que você falou do Anderson, que ele... Então, a história lá. um livro que eu li, bem interessante, que diz assim, que se Deus cobrasse só a dívida que era nossa para com ele, Deus estava só agindo como Deus justo, mas sem amor. Mas se Deus só perdoasse o ser humano, ele estaria só manifestando o seu amor e estava deixando de ser justo. Então, o fato de Jesus vir, estava as suas duas naturezas em ação. Aleluia. Estava as suas duas naturezas em ação. É como se, por exemplo, o Senhor uma pessoa me devesse
tivesse devendo para mim um valor de uma quantia que não tinha condição de pagar, por exemplo, R$ 1 milhão, e eu tivesse essa condição de perdoar essa pessoa, né? E aí o que é que eu faria? Vamos dizer que João me devesse R$ 1 milhão e não tivesse condição de me pagar. Eu chegaria para a pessoa de João e dava R$ 1 milhão para ele, para que ele pudesse pagar uma dívida que era dele para comigo. Foi o que Jesus fez. Muito bom. Né? Então, na nossa força, na nossa mentalidade, no nosso nível natural, a gente não vai conseguir alcançar naturalmente aquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que era uma Isso. dívida impagável, né? A Bíblia diz lá em Verdade. Salmos que não tinha homem na terra que pagasse o preço exigido pela alma do homem. Mas o próprio Jesus se fez esse preço. Então, a gente precisa analisar a ótica de justiça de Deus, realmente, como o senhor está falando, não da nossa ótica para com Deus, mas da Isso. ótica de Deus para conosco por meio do que Jesus fez. Isso mesmo. Por meio do que Jesus manifestou, por meio do que Jesus fez. Na verdade, Jesus foi o amor de Deus em ação para manifestar a sua justiça, Deus como justo, pagando uma dívida que a gente não tinha condição de pagar. Mas ele foi lá e pagou. Isso mesmo. E entra a identificação de Cristo conosco, né? E substituição, né? Cristo se Isso mesmo. identificou conosco e também nos substituiu. A cruz era o nosso lugar. Jesus foi a cruz em nosso lugar. Se identificou, nos substituiu e ali finalizou começou, né? Porque com a ressurreição ele finalizou a obra da redenção. Então, por essa identificação e substituição, é por isso que Deus olha para nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e nos vê como justo, porque a Isso mesmo. dívida foi removida, o pecado foi removido. E agora estamos no esconderijo do Altíssimo, aquele esconderijo que Moisés se escondeu para ver Deus, né? E ali apontava para Cristo, que é o esconderijo onde nós estamos, onde Deus nos olha e vê como justo, não é isso? Mesmo. Essa posição de justiça, eu gosto de meditar muito. É um versículo que eu carrego comigo ultimamente, de anos atrás e ultimamente, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, né? Que diz que Muito os bom. filhos têm participação comum de carne e sangue. Está falando do sacrifício de Jesus. E diz que Isso. Jesus, por meio do seu sacrifício, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. É engraçado que nesse versículo aí, no versículo 14 e 15, nesses dois versículos a gente consegue deixar claro muita coisa que traz dúvida quanto ao caráter de Deus e, contra a e em relação à justiça que nós temos diante dele. Né? O Muito fato dele bom. ter se tornado justiça. Diz que por meio de carne e sangue, nós como filhos, temos participação no sacrifício de Jesus. E diz que o sacrifício de Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Ou seja, está deixando Aleluia. claro quem tem o poder da morte. Quem tem o poder da Isso. morte não é Deus, é Satanás. E o que Uhum. significa essa palavra destruiu? Não é, pastor Leto? Porque a gente Isso. entende que o diabo não foi destruído. Não é? Uhum. Vai ser destruída, a Bíblia diz, com o sopro da boca de Jesus, quando ele voltar pela segunda vez. Mas por que Uhum. a Bíblia diz que essa palavra diz que ele destruiu Satanás? Nós precisamos compreender, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, serve para o tempo de pandemia, serve para o tempo de coronavírus, serve para o tempo que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós não Uhum. precisamos viver uma vida assolada pelo medo. O fato de termos uma posição diante de Deus, uma condição diante de Deus, como justiça de Deus, o significado dessa palavra destruiu é que Jesus, Vou colocar ele de novo, gente. Tá muito bom aqui a conversa. A internet lá que tá oscilando, mas está muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Cristo se fez pecador para me tornar justo. Essa é a verdade. Glória a Deus.
Vamos lá. É isso mesmo, Luiz. Para não, tá muito bom. Voltou? Voltou, o pessoal tá dizendo, para não, que tá bom demais. Vai, Então, continua lá. eu não sei. Onde foi que eu parei aí? Cortou. Rapaz, foi na Na palavra destruiu. destruir, isso. A gente precisa entender que o significado dessa palavra destruiu é que Jesus tornou inoperante o poder do diabo contra a nossa vida. Ele Isso. paralisou o poder do diabo contra nós que somos filhos. E a gente Aleluia. precisa ver nessa ótica, entendendo que o tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos viver com medo. Né? Nós não precisamos viver com medo. Então, Jesus Isso. tornou inoperante. O significado dessa palavra destruiu. É que ele tornou inoperante o poder do diabo contra nós que somos filhos. Então, Aleluia. essa condição de justiça, precisamos entender que não é na nossa força, não é no nosso braço, não é no nosso conhecimento natural. Não, não, não. É no que Jesus fez por nós. É no preço que ele pagou e não foi. Eu aconselho, pastor Leto, eu tenho lido Diga. o livro Pedras Preciosas do Rick Renner, do pastor Rick Renner. Que livro fantástico. Esse livro Muito bom. agora do outono, da estação outono, eu aconselho. Se você ainda não comprou, procura a livraria aí em Resende, a livraria, procura ler aí, Pastor Leto, para você comprar, querido. Que mestre da palavra é o pastor Rick É Renner. isso mesmo. Ele traz uma visão de toda a situação que Jesus passou antes de chegar até a cruz, depois que chegou à cruz, para nós entendermos o preço que foi pago. Algo fantástico. Isso mesmo. E precisamos também olhar os versos da Bíblia. O que a Bíblia fala para nós? A Bíblia diz que Jesus morreu lá em Romanos 4, 24, por causa dos nossos pecados, para remover os nossos pecados. E Uhum. ressuscitou para declarar nossa justificação. Não é? Ele Uhum. declarou para declararmos que somos justos por causa do trabalho de Jesus. Né? Uhum. E quero dizer, irmãos, para todos nós que estamos aqui conectados e conversando sobre isso, Jesus não está mais na cruz. Isso mesmo. Nem Jesus não está mais no túmulo. Jesus Isso está mesmo. vivo. Jesus está Ah, sentado à direita de Deus no trono, sempre reinando. A isso mesmo. obra da cruz já foi feita. As pessoas, Aleluia. quando creem hoje, eles creem na obra da cruz que já foi realizada. Mas Jesus não se encontra lá. Você que Isso. já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e queridos, não venha com essa história de voltar para a cruz, não. Quem tem que estar na cruz é o velho eu, que Aham. morreu com Cristo. Mas Jesus não está lá. Jesus está sentado no trono, sempre reinando, né? Então, quando as pessoas vê os textos bíblicos, elas começam a ver a verdade. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Diz que Aham. muito pode a oração do justo. Diz muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Veja, é Deus dizendo na ótica dele o que nós somos para ele. Isso mesmo. Fé concorda com Deus. Aham. A fé é para pegar essas verdades que já estão declaradas na Bíblia e se apropriar, meu. Concordar com Deus, sou justo. Posso orar e dizer, Pai, sou teu filho, eu sou justo agora porque Cristo me fez justo. Amém? A fé Amém. não é só para adquirir coisas, conquistar coisas, declarar coisas, bens, o que seja. Queridos, isso é segundo plano. O primeiro plano é pegar as verdades de quem nós somos em Cristo Jesus. É Pelo isso novo mesmo. nascimento, as verdades conquistadas e eternas, que um bem, um carro, uma casa fica, mas essas verdades vão conosco para onde nós vamos Amém. viver com Cristo. É Isso mesmo. isso que as pessoas precisam atentar, olhar para os textos da palavra, não é isso, Van? Isso mesmo. Eu costumo dizer, pastor Leto, em relação ao tema justiça de Deus, não é? Paulo só fez o que fez porque tinha consciência de justiça de Deus. Olha, Aleluia, muito bom. Paulo não conseguiria fazer o que fez se não tivesse consciência da justiça de Deus. Perceba, Paulo foi um dos maiores perseguidores do evangelho, do cristianismo.
Bíblia relata que ele perseguia cristãos e, inclusive, até matava cristãos. Já parou para pensar a condenação que, se Paulo não tivesse consciência da justiça de Deus, como Paulo viveria condenado, não conseguiria fazer de maneira alguma o que Paulo fez. Porque Muito o bom. sentimento de condenação traz vergonha, o sentimento de condenação traz medo, nos inibe de sermos ousados e avançar no propósito para o qual Deus nos trouxe para aqui nessa terra. Então, eu costumo Aleluia. sempre dizer que Paulo não conseguiria fazer o que fez se não tivesse consciência de justiça de Deus. Jamais Paulo ia fazer. Não é? Então, Glória a assim, é Deus. como você falou, o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus. A grande questão é que a gente precisa entender que precisamos ter a consciência de justiça de Deus para viver realmente a vida simples do Evangelho, partindo da vida simples para as coisas mais espetaculares, né? Quando a gente analisa Aleluia. Romanos capítulo 5, que é um dos textos bases para a matéria Justiça de Deus no Rema, se você está assistindo a live aí, se você ainda não fez Rema, as matrículas do Rema estão abertas, você pode fazer, e Isso. você pode estar se Verdade. alimentando de verdades, não é? Então, Romanos capítulo 5 relata algo maravilhoso, né? E deixa eu abrir aqui para não me perder, vou abrir aqui rapidinho. Romanos capítulo 5 fala da condenação, quando Paulo fala sobre condenação, ele está juntando todas as ofensas, né? Ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 15 diz, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Glória a Ele diz, Deus. o dom, entretanto, não é como o caso em quem somente um pecou. Aí ele diz aqui, versículo 16 ainda, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Ou seja, o que Adão fez trouxe condenação para todos os seres humanos. Isso. Para todas as criaturas. Na verdade, para todas as pessoas que eram filhos de Deus. Ou seja, que era para ser filho de Deus. Na verdade, quando a gente entende o tema justiça de Deus, ele é tão importante porque a gente vai ter, por meio desse tema, que a gente vai ter a consciência de que hoje somos filhos de Deus e não somente criatura. Aleluia. Não é verdade? Verdade. Versículo 17 diz assim, 16 ainda, ele diz, o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Está falando de uma condenação, que essa condenação veio por meio do pecado. Mas no próprio versículo 16 ele diz, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então ele está falando das ofensas que Jesus sofreu. Não é verdade? Do que Jesus sofreu. Ele está dizendo que a justificação, o fato de termos a condição hoje de ser justiça de Deus em Cristo Jesus, decorre, na verdade, é decorrente do que Jesus sofreu. Das ofensas do que Jesus sofreu. Por isso eu te motivo mais uma vez. Você vai compreender essas ofensas que Jesus sofreu em um livro muito top de Pedras Preciosas do irmão Rick Renner. Você precisa ler, querido, para entender mais o que Jesus sofreu, o preço que foi pago. Porque quando a gente fala assim, a gente assistiu, eu sei que algumas pessoas já assistiram A Paixão de Cristo, né? De Mel Gibson. Isso. Uhum. E a gente tem um pouquinho de noção do que Jesus sofreu. Mas, querido, quando nós lemos o que Rick Renner traz nesse livro, Pedras Preciosas, querido, foi muito mais além daquilo que a gente assistiu no filme A Paixão de Cristo. Por isso que está claro aqui, diz assim, que mais a graça, o favor de Deus. O que é a graça? Tony Cook deixa claro, né, pastor Leto, o que é graça? Graça é receber de Deus aquilo que nós não merecíamos receber. E misericórdia
é receber de Deus aquilo que nós merecíamos, aquilo que nós Não merecíamos merecemos. receber, nós não recebemos. Não Nós é? não Então, assim, recebemos. aí diz no versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem, está no presente, recebem, amém? A abundância da graça e o dom da justiça Glória a Deus. reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse reinar em Bom vida demais. é bem interessante porque muito só leva para a parte financeira, né? É, Mas o reinar em vida está ligado em todas as áreas da nossa vida. glória a Reinar em Deus, isso mesmo. vida está totalmente ligado à condição que Adão tinha antes de pecar, que é a condição de dominar todas as coisas. Amém? Por meio de quê? Por meio do poder que nós temos hoje, que habita em nós, por meio de Cristo Jesus. Rapaz, bom demais. Inclusive a diretora Leila, minha linda esposa, né? Ela tá dizendo, por que você não me disse que era esse tema? Porque para a gente fazer pelo rema, né? Mas, Uhum. amor, a gente não sabia, não. A gente tá fluindo aqui. A gente não marcou nada, nem Verdade. combinou nada, não. Mas, na verdade, é pelo espírito. Eu tô alegre demais aqui, cara. Feliz Amém. demais. Sabe aquele alimento maravilhoso, saudável, que a gente tá, como se a gente estivesse provando, comendo aquilo. E foi desse jeito. Depois a Amém. gente marca de novo com o Van, né, Van? Para fazer só uma live do Rema. Para o Rema, que a Amém. gente vai fazer a partir da próxima semana. E é Amém. um assunto que, rapaz, me anima demais, me Amém. motiva demais, né? O fato de a graça de Deus oferece para nós justificação. Não Amém. é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. É um favor, a gente costuma dizer que é um favor imerecido, né? Mas tem um outro Isso. livro que eu também quero motivar, é você ler o livro Graça, DNA de Deus. Do irmão Tony É, Cook, um livro fantástico. Ele fala bastante sobre esse tema, sobre graça, e a gente precisa, de fato, nos aprofundarmos mais, né, pastor Léo? Então, assim, sobre o tema de justiça, é interessante, porque Deus tinha colocado no meu Van, coração. Luiz está dizendo com direito à marmita para depois. Ai, meu Deus do céu. Que Glória a bênção, Deus, amém, gente. gente. Que bom. Glória a Deus. Amém. Então, eu recomendo, de fato, ler o livro sobre graça. Graça é muito mais do que um favor imerecido. É a Isso própria mesmo. manifestação de Jesus para nós. Né? É a própria manifestação de Jesus em nosso favor mesmo. E eu queria, já para. Porque a gente já está já 48 minutos já. E antes de você orar por nós, eu tenho pensado bastante sobre essa condição de Deus nos atrair para a presença dele. E para estar na presença dele, ele teve que mudar a nossa natureza, para que a gente não fosse julgado nem fulminado Ah, pela santidade dele, né? Por isso mesmo. isso, a justificação é esse processo que nos torna justo, de pecador a justo, para estar na presença dele. Aí, presta atenção, recebe pelo Espírito isso, gente. A mudança, a nossa mudança, né, de natureza, e o fato de nos colocar diante da presença dele, né, que o Espírito mora dentro de nós, Deus mora em nós. Agora, é para esse processo de santificação. É para nos ajudar nesse processo de santificação. Deus está nos moldando, nos transformando a cada dia na presença dele, por meio da presença dele. Aleluia. Não tem como Aleluia. É você isso. estar com alguém, quando você abraça alguém que é muito cheiroso, né? E anda com Uhum. um cheiro forte, perfume forte, pega em você, pega na sua roupa. Então é na presença que a gente é transformado. O fato de Deus ter nos tornado justo é para podermos estar na presença dele e sermos transformados de glória em glória para ser semelhante a Jesus. É ou não é, Evan? É isso mesmo. Estou rindo aqui, Majolé, porque o pastor Diogo colocou aí. Essa live é rica e reina. Agora quem é rico ou reina, não sei.
Eita, Ah, Diogo! valeu, Majuzão. Bom Mas, demais, amigo, essa turma na maravilhosa. verdade, quando a gente estuda Gálatas capítulo 3, a gente vai entender que Deus, ele não só tratou com o efeito, né? Ele tratou com a causa. E a Isso, causa que nos fazia malditos era justamente a natureza de pecador, né? verdade. Se analisarmos aqui em Gálatas capítulo 3, todo o contexto, a gente vai analisar que Isso, Deus, quando ele chega no versículo 3 que diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, qual era a maldição da lei? O que promovia maldição? A gente entende que tem lá vários versículos em Deuteronômio, capítulo 28, falando sobre a maldição da lei. Mas o que é a que é, consequência, né? que É é a ali a consequência, consequência. que é o efeito, justamente. E o que promovia essa consequência? Era porque as pessoas, por causa da natureza pecaminosa, Isso, não tinham condição de praticar a lei, aquilo que a lei exigia, não tinha capacidade por causa da natureza, e aí desfrutavam da maldição da lei. Não é verdade? isso Mas o mesmo. que promovia a maldição era justamente o fato de, nas suas naturezas, né, na natureza de cada um, eles não têm, na verdade, condição de praticar a lei e desfrutar da bênção da lei. Então, o Isso que é que mesmo. Jesus fez? O que é que Jesus fez? Ele Resolveu se a fez causa. maldito em nosso lugar no madeiro. Como foi, Marcelino? Como é? Resolveu a causa. Isso Resolveu mesmo. a causa. Resolveu a causa. Ele se fez maldito em nosso lugar, ou seja, a Bíblia diz que ele não tinha pecado, não tinha natureza do pecado, consequentemente não pecou, resolveu a causa abraçando o pecado da humanidade. Por isso que está lá escrito em Deuteronômio 21, 22, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Verdade. Então, o fato de ter sido pendurado foi o fato que prova que ele absolveu a maldição nossa, né? Que era a natureza do pecado. E o que acontece? Resolveu a situação de causa e efeito. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, Aleluia. fazendo Isso de mesmo. próprio maldição em nosso lugar. Isso Porque está mesmo. escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios Gentios. em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Prometido. Aqui dá para entender também quando o anjo disse para Maria que ela era bem-aventurada. Por que bem-aventurada? Porque carregavam a bênção prometida a Abraão, Muito bom, cara. que era Jesus. Amém? Que por Isso meio de mesmo. Jesus, justamente nos deu a legalidade de carregar essa bênção hoje em nós. Nós somos abençoados. Não é? A Bíblia diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Nós sabemos que Jesus era a promessa de Deus para Abraão que Maria carregou, onde nós podemos desfrutar hoje. Somos benditos de Deus, somos abençoados. Aleluia. E a bênção de Deus nos torna, na verdade, pessoas abençoadas irreversivelmente. Não tem como, Eita, não não tem tem volta. como, não tem volta. Somos abençoados irreversivelmente. Independente de coronavírus, independente de Uh, pandemia, isso. independente de economia do nosso país. Eu creio, pastor Léo, que o que falta muito para nós é ter a consciência de uma consciência de como o povo judeu tem, né? Há quem diga que É, se colocar um judeu no deserto, quando você volta lá depois de anos, ele está milionário. Por quê? é, Por causa da consciência, da aliança que ele tem para com Deus. verdade. Isso mesmo. Pode colocar um judeu no deserto que quando ele volta lá, a gente vai encontrar lá ele milionário, É, com recursos. Por quê? isso. Por causa da consciência da aliança. O que fazia diferença na vida de Davi, pode perceber, diante de Golias. O que é que ele disse? Quem é esse É, incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem aliança para se levantar quem tem para se levantar contra
quem tem aliança com Deus. Eita, glória a Deus. Amém? Então, Muito a gente bom. precisa entender que a aliança que nós temos com Deus faz total diferença em nossa vida. Ele é a nossa fonte de provisão. Uma outra coisa interessante, pastor Leto, para deixar o senhor falar, é que a Bíblia, quando relata sobre Abraão, né? Deus chega para Abraão e diz que a nação de Israel seria uma grande nação. Não é verdade? Está lá em Isso. Gênesis, acho que é Gênesis capítulo 12. De ti farei uma grande nação. É uma Nação. promessa. Agora, quando a gente vai analisar o território de Israel, naturalmente falando, quando a gente pega o território do Brasil e pega o território de Israel, quando você faz um cálculo aí, uma vez eu fiz, parece que dá 0,03% fazendo uma relação com o território do Brasil. Por que a Bíblia diz que Deus diz para Abraão que faria de Israel uma grande nação? Por causa da aliança para com Deus. Isso Não mesmo. era na sua força natural, mas era por Isso. causa da aliança com Deus. Porque na linguagem de aliança, aquele que é fraco, quando se tem uma aliança com quem é forte, ou aquele que é pequeno, quando se faz uma aliança com quem é grande, ele passa a ter a mesma condição de grandeza que aquela pessoa tem. Aleluia. Isso mesmo. Então, quando a gente olha para Deus, o fato dele ter feito uma aliança conosco em Jesus, de fato ele fez uma aliança com Jesus, e quando nós cremos em Jesus e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente passa a ter uma aliança com ele. Então, a mesma herança que Jesus tem, nós temos. Temos. A mesma fonte de riqueza que Jesus tem, nós temos. Temos. Os mesmos recursos que estava disponível para Jesus quando ele estava aqui na Terra. Está disponível para nós como filhos de Deus. Os mesmos Glória recursos. a Deus. Bom demais, cara. Van já vai terminar, falta só 2 minutos. Eu quero te agradecer, né, por a disponibilidade e por essa tarde tão abençoada. Foi muito bom, cara. Foi muito edificado. Obrigado, viu, por você participar, ministrar para nós. E o pessoal aqui de Resende te ama, cara. Brevemente está aqui também. Amém, gente. Quero dizer que amo vocês. Né? Vocês moram no meu coração, de fato. A minha amizade com o pastor Leto e Leila vai muito mais além que ministério. Né? Nós somos amigos, irmãos. Verdade. Consideramos eles como famílias. Na verdade, são referenciais para nós de perseverança, de integridade. Né? Pastor Leto e Leila é um casal, na verdade, que são referenciais para nós de perseverança, integridade, de pessoas segundo o coração de Deus, que querem agradar a Deus. E vocês têm o privilégio aí de ter um casal extraordinário, não é? Que nós tínhamos aqui em Campina Grande, mas que abriu mão do conforto, que abriu mão de muitas coisas para poder amar vocês aí. Quero dizer que nós amamos vocês também. Minha esposa Pauliana, ela está aí também na live. Quero dizer que nós amamos vocês, desejamos o sucesso de vocês e contem conosco aqui em Campina Grande para juntos avançarmos em Deus. Amém? Amo vocês, pastor Leto, Leila, as meninas, pessoal de Resende, nós amamos vocês também. Vocês moram no nosso coração. Faz alguns anos que nós estivemos aí em Resende, mas cremos que em breve nós estaremos aí, em nome de Jesus. Verdade, gente. Obrigado, Van. Obrigado a todo mundo que participou dessa live. Lembrando que agora, às 18 horas, vai ter a live com Ana Diniz no canal dela, certo? No YouTube, gente. Vai bombar, vai ser poderoso. Então, agradeço a todos. Tenham uma noite maravilhosa. Forte abraço, Van, Poliana, as meninas, a menina e o menino. E Deus é bom em todo o tempo, hein? Estamos juntos. Amém, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Amo vocês, pastor Leto. Um abraço. Valeu, querido. Valeu.